Alô, alô. Solicito aos vereadores que tomem seus lugares para darmos início à sessão ordinária. Tudo certo? Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes, em especial ao ex-vereador Vicente Celistre. Muito nos honra a sua presença. Ex-vereador, presidente do Sindicato Calçado. Tendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido imediato o vereador primeiro secretário, Dr. Paulo César Tigre, que faça a leitura do ofício de número 467 de 2015, expedido por essa Casa Legislativa. Com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ofício 464/15 do Gabinete da Presidência. Campo Bom, 7 de outubro de 2015. Senhor Presidente, estamos comunicando a Vossa Senhoria que foi aprovado por unanimidade em sessão ordinária realizada nesta Casa, no dia 5 de outubro, o requerimento de autoria do vereador Walter Lemos Júnior, conforme segue. Protocolo 594/15. Convite dirigido ao senhor Denian Balon Pereira, presidente da Associação Cultural Marcelo Breuning, para comparecer na sessão ordinária no dia 28 de outubro de 2015, às 18h30, ocasião que receberá uma homenagem desta Casa Legislativa pela contemplação com o programa Mais Cultura na Escola do Governo Federal. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Alexandre Laufmaster, presidente. De acordo com o ofício 594, expedido por essa Casa, convido os vereadores líderes de bancada para que introduzem e acompanhem até a mesa diretiva o presidente da associação, o senhor Deni Balon Pereira, juntamente com o Sandro. Onde é que está o nome do Sandro aqui? Sandro Luiz dos Santos. Convido de imediato o senhor Sandro para fazer uso da palavra na tribuna, se assim quiserem. Primeiramente, boa noite, né, a todas e a todos que se fazem presente. Agradecer aos vereadores, né, na pessoa do presidente da Casa, vereador e meu amigo Alexandre, por essa oportunidade, né. A Associação Cultural está sendo homenageada por ter pensado, elaborado e aplicado um projeto, né, cultural numa escola pública no município de Campo Bom. Mas a gente também queria aproveitar essa oportunidade, né, e eu, como um dos idealizadores e um dos fundadores da Associação Cultural, discorrer um pouco do histórico dessa casa, né. A Associação Cultural Marcelo Breuning, ela se materializou a partir de um sonho de jovens ativistas culturais da cultura alternativa do município de Campo Bom. Era um pequeno grupo, né, que se reunia e se discutia a possibilidade de Campo Bom ter um espaço, né, para essa cena cultural, a cena do rock and roll, que englobasse também jovens poetas, jovens escritores, pintores. E entre essas pessoas, além de mim, o Eberson, o Berço, que acabou sendo o primeiro presidente da casa, e o Marcelo Breuning, né, o Jack, como era conhecido. E a gente, no processo de construção
teórica desse projeto, o Marcelo acabou sendo assassinado, né? Foi um crime bárbaro que comoveu a comunidade de Campo Bom, um crime que não houve, os algozes não pagaram, né, pelo que fizeram, o crime foi arquivado, houve uma grande comoção, principalmente entre a juventude e entre esses segmentos. Na época, várias entidades, né, cobraram das autoridades providências a respeito do crime. Estou vendo aqui o companheiro Vicente Silício, presidente do Sindicato dos Sapateiros. Né, o Sindicato dos Sapateiros, naquela oportunidade, foi parceiro desse segmento. E a gente acabou concretizando o sonho, construindo a Associação Cultural Marcelo Broinick, né, e ela acabou levando o nome do Marcelo. Né. De tudo isso, a única coisa que a gente não queria era que levasse o nome do Marcelo, porque a gente queria que o Marcelo estivesse vivo, né, para estar compartilhando esse sonho, que também era um sonho dele. O que dizer da Associação Cultural Marcelo Broinick? Né? Nesses mais de 12 anos de existência, a associação abriu as suas portas para jovens pintores, para músicos, para poetas, livres pensadores, né? Sempre teve em sintonia com várias demandas sociais aqui do município de Campo Bom. Então, a Associação Cultural Marcelo Broinick, recebendo esse reconhecimento desse espaço de poder importante da nossa cidade, que é a Câmara de Vereadores, muito nos honra. Então, já encerrando a minha fala, para deixar ali que o nosso atual presidente, o Dene, né, faça uso da palavra e fale dos projetos contemporâneos da cidade. Para encerrar, eu quero fazer algumas menções. Está aqui o responsável pelo logo do Centro Cultural, né, poeta e escritor, foi o primeiro a recitar um poema das dependências do Centro Cultural. O segundo ali foi o Dé também, numa oportunidade, uma noite campeira, gauchesca que a gente fez, o Dé foi e recitou. Né. Então, são pessoas assim, que se dedicaram para casa em várias épocas, contribuíram, né, com a sua capacidade cultural e artística. Acredito que o Centro Cultural Marcelo Broinick, ele é revolucionário, ele é inovador, né, pelo que ele propõe, pelo que ele prega, pelo que ele faz, né, e quero crer que ele terá vida longa ainda no município de Campo Bom. Seria isso e muito obrigado pela oportunidade. Convido para fazer uso da palavra o senhor Dene Balon Pereira, atual presidente da associação. Com a palavra, Marcos. Então, boa noite a todos. Inicio da mesma forma, agradecendo o vereador Alexandre, que abre esse espaço, o grande camarada Walter, que é o proponente dessa homenagem, e também, dessa maneira, estendo meus cumprimentos a todos que se fazem presentes aqui, que frequentam, que ajudam a dar vida ao espaço que é o Centro Cultural. Tomei a liberdade de preparar uma pequena apresentação de PowerPoint, qual eu dispenso já ao início, na qual o Sandro já contemplou. E, para dar início, então, vamos falar dos 4 eixos principais onde a casa trabalha. A casa ela surge, como já citado pelo Sandro, pela visão que a juventude da nossa cidade vê na falta de apoio, muitas vezes, do poder público em culturas que dialoguem, de fato, com a juventude. Temos, a partir da nossa visão, nós vemos que grande parte dos recursos destinados por nós acabam indo para a cultura germânica ou tradicionalista, a qual nós temos muito apreço também, mas acaba deixando um grande vazio nas culturas que atendam diretamente aos jovens da nossa cidade. Então, um dos nossos projetos é o Garagem Aberta, onde nós literalmente abrimos a porta da nossa casa, da nossa sede, para que os artistas e músicos da nossa cidade e região possam expor o seu trabalho, devido à falta de espaço que muitas vezes acabam percebendo, tanto na cidade como região. Então, esse projeto é é o projeto no qual o Centro Cultural mais trabalha, e também, pelo trabalho desenvolvido, é reconhecido regionalmente. Alô. E talvez até...
Ei. Então, prosseguindo, Garagem Aberta ele nos traz um reconhecimento muito grande na nossa região, onde a casa se torna uma referência no apoio à cena cultural voltada para a questão da música na nossa região. Para além disso, nós temos também o Sarau Noite na Taverna, que, como o Sandro já citou, o companheiro Alexandre Reis foi a primeira pessoa a recitar um poema nas dependências da nossa casa. Assim também temos o Break, que é o bombardeio revolucionário artístico e cultural, que busca trabalhar os 4 elementos do hip-hop, que seriam a discotecagem com DJ, a música com MC, a dança com o b-boy e a arte com grafite. Esse trabalho é desenvolvido também em parceria com a Nação Hip Hop Brasil. E o Cine Fundicuca, que é o momento em que os convidados próximos, enfim, as pessoas interessadas, têm a oportunidade onde nós possamos assistir documentários, muitas vezes produzidos de maneira independente, por pessoas aqui da nossa cidade e região, e após isso também, de acordo com o tema do filme assistido, onde nós podemos debater temas importantes e latentes à nossa sociedade. Mas, para além disso, dos 4 projetos que a Casa busca realizar dentro da sua estrutura, nós temos também uma concepção de realizar um trabalho social voltado buscando a descentralização desse trabalho. Como já citado, nós fomos, no ano passado, contemplados no projeto Mais Cultura nas Escolas, que era um edital aberto pelo MINC, o Ministério da Cultura, e que nós, em parceria com a Escola João Bloss, que na época era a única escola do município habilitada, entre as 3 esferas privadas, públicas, municipais e estaduais, desculpem, que estava habilitada para enviar o projeto e receber a verba. Nós conseguimos, fomos contemplados e recebemos a verba que foi gerida pela escola, e o Centro Cultural, com oficineiros conhecidos e que frequentam o espaço, desenvolveu o trabalho de 3 meses no ambiente escolar da Escola João Bloss. Foi um ótimo trabalho, onde nós pudemos trabalhar com uma média de 50 crianças, dos 11 aos 15 anos, se não me falha a memória, e que, no encerramento, nós podemos perceber o aumento de perspectiva que aquelas crianças, muitas vezes, pelo fato de serem de periferia, tiveram. Realizamos uma cerimônia de formatura, onde o Berço, que foi um dos oficineiros, primeiro presidente, não só ele, mas eu e todos os presentes nos emocionamos, o Berço caiu em lágrimas, e foi uma experiência muito positiva, algo transformador de fato, tanto para nós quanto para as crianças contempladas pelo projeto. Aí são algumas fotos do pessoal tendo oficinas de grafite e uma foto da nossa formatura. Hoje também o Centro Cultural conta com o NEP, que é um projeto que seria um núcleo de ensino profissionalizante. Nós, em parceria com o professor Everton Guide, que é formado em gestão de RH pela Universidade Fevale, se formando em psicologia agora, ele buscou abrir o espaço e oportunizar a formatura profissionalizante de jovens da nossa cidade, os quais, muitas vezes, por falta de condições financeiras, não tinham onde escoar. Então, de maneira praticamente voluntária, o Everton idealizou esse projeto e agora conta com turmas de rotinas administrativas e gestão de RH ali na nossa sede, aqui na Voluntários da Pátria. Além disso, desde o ano passado também, nós viemos realizando cursos preparatórios para a prova do Enem, onde, até mesmo porque, como o Centro Cultural é sede da União dos Estudantes, nós percebemos a falta de sintonia do que é o ensino médio de fato e do que é a prova do Enem, por exemplo, que garante o acesso ao ensino superior. Foi uma atividade que as aulas eram aos domingos pela manhã, teve o baixo custo de apenas R$10 de inscrição para os estudantes, nada mais, e também tivemos um resultado muito exitoso, onde, por exemplo, o Vinícius, que é sobrinho do Sandro, conseguiu uma bolsa integral de Direito na Unicinos, graças ao ProUni. E, mais recentemente, o professor Luiz, que aqui se faz presente, também está lecionando aulas de teclado ali na nossa sede do Centro Cultural. O professor Luiz, que é de Porto Alegre, e já vem realizando esse trabalho também em outras cidades aqui do município, e também no projeto Criança Cidadã, agora inicia também no Centro Cultural. Então, e como eu havia falado, nós buscamos muito nos focar e realizar trabalhos cidadãos que possam descentralizar
o maior objetivo da casa é essa: descentralizar a produção e o acesso aos bens culturais, para que muitas das pessoas que muitas vezes não têm acesso aos bens de cultura possam não só prestigiar, mas também ser protagonistas na produção da cultura. Então, nós reunimos, é sede também ali, a União de Negros pela Igualdade, a União dos Estudantes de Campo Bom, a União das Associações de Bairros e Vilas de Campo Bom também usa o espaço para reunir, a CBC, que é uma ONG que busca o cuidado aos animais, a ONG Campo Bom para Cachorro, também já realizou diversos shows ali, onde buscamos arrecadar ração, medicamentos, enfim, para que o pessoal pudesse tocar o trabalho, que é um trabalho muito bom. A UBM, União Brasileira de Mulheres, a Nação Hip Hop Brasil e a FEGAN, que é a Federação Gaúcha de Associações de Moradores. Então, para encerrar minha fala, gostaria mais uma vez de agradecer e dizer que é um processo inovador esse que foi adotado pelo Centro Cultural, onde nós buscamos, de maneira independente, jovens ativistas da cena cultural, idealizar um espaço e se concretizar um espaço como esse aqui na nossa cidade há mais de 12 anos, sem qualquer aporte do poder público, aporte financeiro, enfim, qualquer outro tipo de aporte. A nossa entidade resiste há 12 anos e, com certeza, terá uma vida longa. E também ressaltar que, em momentos como que a gente vive, de crescimento de violência, de ideias conservadoras, o Centro Cultural é, sim, fundamental na inserção de jovens, muitas vezes isolados, excluídos. Nós conseguimos, sim, recuperar e garantir a produção de cidadania, de cultura, de conceitos muito importantes, que muitas vezes eles ficam aquém, ficam sem o acesso a eles. Então, só para não perder, só para lembrar também, que eu acabei me esquecendo, o Centro Cultural também ocupa uma cadeira no Comitê Sinos, no Comitê de Bacias do Rio dos Sinos, que faz um estudo ambiental sobre a nossa bacia do Rio dos Sinos aqui da cidade e região. E, além disso, também foi alvo de pesquisa do trabalho de conclusão do vereador Walter, onde ele pôde se debruçar, estudar as políticas públicas para a juventude sem o apoio público que nós realizamos, e agora está formalizado, está à disposição de todo mundo na biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, agradecer a todos, mais uma vez à mesa, aos vereadores aqui presentes, a galera da minha família, ao pessoal que faz presente, que frequenta a casa, que mantém viva a casa. E é isso aí, vida longa ao Centro Cultural e é tudo nosso. Antes de passar a palavra ao vereador autor da homenagem, vereador Walter, gostaria só de comunicar aos representantes que está sendo transmitida ao vivo pela internet a sessão de homenagem ao Centro Cultural. Então, pedi para o Denis falar, mas ele acabou esquecendo, então só para os senhores tiverem acesso, depois estará na internet. Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador autor da proposição da homenagem, vereador Walter. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, uma saudação especial ao Dene e ao Sandro, representantes da atual direção do Centro Cultural Marcelo Breuning. Fico muito feliz de hoje, nessa plateia, poder ver figuras, lideranças, pessoas que eu tenho um grande apreço e que fazem parte dessa história de construção, essa história de inovação, de revolução cultural, que é o Centro Cultural Marcelo Breuning. Fico muito feliz de ver o Alexandre. E o Alexandre, nessa noite de hoje, ele simboliza, acho que o peso artístico-cultural que o Centro Cultural Marcelo Breuning carrega na sua história. Aquele sonho de um garoto de 19 anos, militante socialista, de ter um espaço como esse, o sonho que ele comungava com o vereador Vitor na época, Eu não tive a oportunidade de ter a relação e a intimidade que o Sandro, que o Vitor, tiveram, a relação de viver com o Marcelo,
Eu conheci ele muito antes de acontecer essa tragédia, né, o assassinato do Marcelo, e quero fazer uma saudação e um agradecimento pelos familiares dele, que se fazem hoje aqui presente. E quero dizer que a dor, né, de uma mãe perder um filho não é inexplicável, só quem sente, né, para saber que dor é essa. Nós, os amigos, acho que para o Sandro, para o Vitor, né, isso cala mais fundo, porque tiveram mais convivência com ele. O Sandro, eu lembro que até hoje, nas nossas conversas, né, informais, ele se emociona quando a gente lembra do Jack, do Marcelo. Né. Eu posso imaginar o que é essa dor, porque nesse ano de 2015, há cerca de 4 meses, eu tive a infelicidade de passar pelo momento mais triste da minha vida, a noite mais fria da minha vida, onde eu perdi o meu irmão, que também era um jovem de 20 anos, como o Jack, que também foi alvejado, né, de forma traiçoeira pelas costas, de uma arma de fogo, também vítima de violência como o Jack. E quando eu lembro do Jack, faço uma relação com a minha experiência, com a perda da nossa família, do meu irmão, o Jefferson, que perdeu a vida muito cedo. Eu lembro do meu trabalho de conclusão de curso que eu escrevi antes de perder o meu irmão, e tem um capítulo que eu coloco ali, mas afinal de contas, quem é o Jack? Né? E teve um professor da Universidade Federal de Pelotas que participou da banca que avaliou meu trabalho, e ele disse que eu era o Jack também. Então, o Jefferson, meu irmão, que não está mais conosco, ele é o Jack. O Denian é o Jack. O Jack é essa juventude que, infelizmente, está invisibilizada pelo poder público no Brasil, não só em Campo Bom. Né, está invisibilizada pela falta de política pública, pela falta de um planejamento, de uma responsabilidade, de uma sensibilidade de olhar para essa juventude. Né. Então, era um jovem sapateiro, estudante, militante, consciente, né, era um jovem que sofria as mazelas, que trabalhava o dia inteiro numa fábrica de calçado, que ia de noite para a escola e que, além disso, achava tempo para escrever um poema, para escutar uma música, para ler um bom livro, e via nessas ações dele, que lhe foi em perspectivas abertas por amigos, por professores, né, na Escola Estadual Fernando Ferrari, ele via a possibilidade de ampliar o seu mundo, a sua perspectiva. E ele queria isso para os outros jovens também. Ele queria isso para aqueles jovens que ficam zumbizando, né, sofrendo as mazelas da exclusão, da drogadição e da violência, da precariedade, nas esquinas da Aurora, da Operária, das periferias de Campo Bom. Ele queria que um espaço como esse, ele sonhava com isso, fosse um mecanismo e uma chance para esses jovens poderem mudar de vida, ampliar seus horizontes. E, voltando, né, à menção do Alexandre Reis, o Jack pôde ser imortalizado, né, por essa iniciativa de 2003, de que amigos deles, artistas dessa cidade, como o Alexandre, como o seu Bruno, que é um poeta, né, há muitos anos, como muitos artistas aqui da cidade, que eu não vou lembrar, né, de muitos, se eu citar alguns, vou ser injusto com outros, mas eu nomeio o Alexandre porque ele foi o artista que criou o logo do Espaço Cultural Marcelo Breuning, foi o primeiro poeta, junto com o Dé, foram os primeiros poetas que recitaram um poema num sarau de poesia dentro do espaço, e o Alexandre, simbólico, porque eu conhecendo a produção artística dele, que além de poeta e escritor, ele é pintor, né, também, eu conheço a obra de artes plásticas do Alexandre, e eu posso dizer que ele é e foi o maior parceiro artístico do Federico Ernesto Scheffel, que é campobonense, que nasceu aqui e que foi ser o artista, né, mais reconhecido aqui da nossa região.
E frequentei muito a Fundação Ernesto Scheffel, a casa do Alexandre, conheci o seu trabalho e a própria trajetória do Scheffel por ele. Então, isso simboliza a envergadura do capital cultural artístico que o Centro Cultural tem. Bom, para encerrar minha fala, eu quero tocar no ponto que tange, né, que o Jack, o Marcelo Breuning, onde ele está, ele deve com certeza estar muito orgulhoso desses amigos dele. Porque o tempo que o Sandro falou, que o Daniel falou, eu vou falar, acredito que o Vitor vai falar depois também. Eu vou deixar aqui, Vitor, o poema do berço para te ler depois, que foi o primeiro presidente, né, do Centro Cultural Marcelo Breuning. O Daniel, que está aqui, é o atual. O Max, que foi o outro presidente, deve estar vindo, ainda não se faz presente. Mas, mesmo com todo o tempo que a gente tem, com todas as falas, não dá conta de falar dos trabalhos do Centro Cultural, né? O Centro Cultural, além desse capital artístico, ele tem um capital de produção e promoção da cidadania. No meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal, eu pude ter a felicidade de descobrir e construir um novo conceito relativo às políticas públicas de juventude. Eu, como estudioso da área, com acesso às teorias, aos escritos, por exemplo, da Miriam Abramovay, do Paulo Carrano, da Marília Expósitos, que são grandes autoridades na área da produção teórica e da pesquisa na área das políticas públicas de juventude, já existia uma conceituação, né, da política pública para a juventude e da política pública de juventude. E o tema da política pública de juventude, ele é um tema muito novo. Ele vem sendo pesquisado há muito pouco tempo, né? E não é à toa que os desafios que a sociedade tem e a dívida que a sociedade e as instituições e o Estado têm com a juventude não é pouca, né? E quero saudar aqui a Maria do Carmo, professora, minha colega, amiga, também participou dos primeiros sarais do Centro Cultural Marcelo Breuning, né? E recitadora de poema, poetisa também, né? E quando eu falo do Centro Cultural, o Centro Cultural representa, aqui para a nossa região, um elemento de tudo que há de mais inovador descoberto na área da política pública de juventude, que é uma conceituação que não é política pública para a juventude nem de juventude, é a política pública com juventude. A política pública com juventude, ela foi descoberta, esse conceito e essa metodologia de trabalho, como que se tem de mais inovador numa gestão autônoma para a gente enfrentar as mazelas, né, para atender e transformar essa realidade que os jovens vivem no nosso país. E existem outras entidades, como a entidade Fora do Eixo, que é conhecido, né, internacionalmente, que são entidades que têm essa metodologia e essa característica. Então, o meu próprio projeto de mestrado, ele vai entrar mais a fundo nessa pesquisa. Então, para encerrar, presidente Alexandre, eu quero tentar esclarecer aqui que o Centro Cultural Marcelo Breuning, ele leva no seu lema a cultura independente para fazer diferença. E esse caráter de independência, ele é inovador porque, diferente das ideias da terceira via, da independência que busca tirar a responsabilidade do Estado, né, embasadas aí por Anthony Giddens e outros pensadores, né, que defendem ações da terceira via, da iniciativa privada, com a intenção de dizer que o mercado é mais preparado para fornecer as políticas públicas para a sociedade do que o próprio Estado, né? Esse modelo de política pública de juventude e esse caráter de independente, ele leva a um caráter contraditório a esse caráter de mercado. Já estou encerrando, presidente, até em todas as homenagens que a gente teve, todos os vereadores que eram os propositores não tinham tempo delimitado. O senhor já passou 2 minutos na hora, Tá. 10 minutos. Então, para encerrar, peço para o senhor 2 minutos, que é para encerrar mesmo, para poder encerrar meu raciocínio, porque é uma sessão especial, né? E o Centro Cultural,
com a metodologia que ele tem, essa metodologia de política pública de juventude, gestão inovadora, ela busca atender uma área que o poder público e o Estado nunca deu tempo para atender, nunca teve tempo de ter responsabilidade de buscar entender e estudar para ver como enfrentar esse desafio. Então, ele é independente, mas não para tirar a responsabilidade do Estado. Ele é independente no sentido de mostrar para o Estado como se faz, mas reafirmar para o Estado e para o poder público que a juventude, as políticas públicas de juventude, elas podem ser autônomas e independentes, mas elas são responsabilidades do Estado, do poder público. Essa é a diferença. Tá? Muito obrigado, vereador Alexandre, muito obrigado, um parabéns, saudação ao Jack, sempre presente, saudação a toda a comunidade, os construtores do Centro Cultural Marcelo Breuning. Nesse momento, eu convido o vereador Walter, que venha juntamente comigo, fazer a entrega da placa aos nossos agraciados na noite hoje, juntamente com o vereador Paulo Tinho. Tá? Eu peço ao deles que leia o que diz na placa para a comunidade aqui presente. Só deixa eu ler, né? Homenagem à Associação Cultural Marcelo Breuning. Nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelos serviços prestados ao longo dos anos junto à comunidade de Campo Bom. Campo Bom, 28 de outubro de 2015. Presidente Alexandre Olavo Hofmeister e Walter Faria Lemos Júnior. Antes de passar a palavra ao Vitor, a gente descontrai um pouco. O Denis achou que eu ia dar uma placa de papel para ele. Quando eu disse não, que ia ser, né, uma placa de metal, como igual a todos os homenageados que essa casa homenageou até hoje. Né? Então, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Vitor, e só gostaria que os vereadores, se conseguissem concluir seu raciocínio em 5 minutos, que os demais vereadores também... Sim, o Walter deixou um poema, ele falou 15 minutos e ainda deixou um poema e achou pouco tempo, mas tudo bem. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de dizer que vou passar por o maior constrangimento da minha vida, porque eu sou um frequentador do Centro Cultural Marcelo Breuning, desde o início, auxiliei em vários momentos, mas eu sou um péssimo recitador, digamos assim, de poemas, sinceramente. Acho que eu sou o pior. Poderia outros ter feito isso. Mas eu queria, primeiro, citar os presentes, em nome da dona Dalila Noll, mãe do falecido Marcelo Breuning, o Jack, citar alguns artistas, o Paulo, o Dé, o Kleber, o Alexandre, o Dé. O Alexandre recitou o primeiro poema no Centro Cultural Marcelo Breuning. E eu lá estava, Alexandre. Tá certo. O Alexandre recitou o poema, Vicente, O Menino do Blusão Listado, de Charles Kiefer. E o segundo poema, na mesma noite, foi o meu amigo André Manteiga, o Dé, que recitou o Cusco, de Jaime Caetano Brown. E as duas figuras estão aqui. Está faltando o primeiro presidente, o Eberson, que não veio. Né? Aliás, o Eberson diz, o pessoal que é da diretoria do Centro Cultural, e eu conheço, que militei com ele em outras frentes, ele sempre era o último a chegar. O Max também deve estar na empresa, não tem muito tempo.
O Eberson foi o primeiro presidente, depois o Max Sirakovski Beck, e agora um jovem, Denian Pereira, é o presidente do Centro Cultural Marcelo Breuning. Durante todo esse tempo, e o Marcelo, é bem da verdade, o Sandro lembra aqui, o Sandro que é desde o começo da diretoria, um dos idealizadores, junto com o Berço e com o Marcelo, um jovem operário, sapateiro, trabalhava no Calçados Dumont, né, quando foi assassinado, e eu lembro, estava comentando com o Jair Wingert, que era jornalista, mas era, na época, trabalhava no jornal O Fato, talvez o jornal que mais cobertura deu sobre todos os fatos, sobre a questão do assassinato do Marcelo Breuning. Né? Além de bom vereador, o Jair, um excelente jornalista, e cobriu de forma muito a tentativa de elucidar aquele crime. A imprensa ela foi bastante... deu o espaço necessário, e principalmente o Jornal Fato. Infelizmente, até hoje, ninguém pagou, ninguém foi para a cadeia. Mas segue esse espaço cultural que leva o nome do Marcelo Breuning, né? Com todos esses projetos que foi enumerado aqui, o Garagem Aberta, o Sarau Noite na Taverna, o Break, o Cine Fundicuca, o Mais Cultura na Escola, toda essa questão. Os cursos profissionalizantes, agora do professor Everton, esse de rotinas administrativas, mas teve outras parcerias na área da informática. Eu lembro que a ONG Aldeia, quando o Cris foi o professor, o Max estava no Cine na época, que assinou, não é, esse convênio, ou seja, diversos cursos, como, por exemplo, hoje tem o curso de teclado, do professor Luiz Felipe Kuntz, né? E teve outros, o preparatório do Enem, que o Jean ministrou, e que hoje tem estudantes aí, o Vinícius e outros aí, que estão na universidade, fruto desse trabalho. É um trabalho social, cultural, a cultura para fazer a diferença. Além disso, o intercâmbio que o Centro Cultural fez ao longo desses anos foi muito grande, ultrapassou as fronteiras, inclusive, do nosso país. E eu lembro que um dia estava ali, num sábado, quando se apresentou ali uma banda do Uruguai. Inclusive, eu fiquei ali, fiz a janta do pessoal do Uruguai, na época, né, um arroz vegano. E, sim, com carne de soja, óbvio. E também músicos da Argentina já se apresentaram ali, já se apresentaram músicos aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou seja, a casa levando o nome da nossa cidade, levando o nome da cultura independente da nossa região e da nossa cidade. Ou seja, vereador Walter, lhe parabenizo pela autoria dessa matéria, da homenagem, e quero dizer, vereador Alexandre, Vossa Excelência deve ser muito feliz, porque nesse seu ano de presidência, todas as sessões, além de ter posto a TV Câmara para nós, para a nossa população, ver o desempenho do nosso trabalho, ver o que nós estamos brigando, lutando aqui para melhorias da nossa cidade, da nossa gente, também nas sessões, inclusive nas sessões das quartas-feiras, sempre tem um grande público. Isso é importante, o trabalho da Câmara. Parabéns, Walter. Não vou recitar, vou poupar vocês, não é, da minha fragilidade máxima, que é a parte artística, e deixa para que depois, talvez, os artistas ali consigam recitar de melhor forma. Além disso, gostaria só de dizer uma outra questão. Além de, no começo, quando foi aberto o Centro Cultural, tinha aulas de violão, teve de xadrez, teve de danças, no começo. E, com o passar do tempo, foi mudando, às vezes capoeira, teve várias modalidades, digamos assim, artísticas que estavam ocupando os espaços lá ao longo do tempo. Desde lá, quando era na Padre Júlio, né, Edu, até aqui na Voluntários da Pátria. Parabéns a todos. Walter, lhe parabenizo de novo, meu camarada, pela iniciativa de homenagear e eternizar, e a Câmara de Vereadores de Campo Bom entregar essa placa, que é muito importante, presidente Alexandre, para a vida artística, cultural e histórica do Centro Cultural, que leva o nome do Marcelo Breuning. Eram essas minhas palavras, muito obrigado. Agradeço ao Vitor por suas palavras e convido o vereador Jair para fazer uso da palavra. 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, faço uma saudação especial ao Denian, presidente do Centro Cultural Marcelo Breuning. Saúdo também o Sandro,
uma das grandes lideranças, uma das cabeças pensantes da nossa cidade, do movimento comunitário. Da mesma forma, saúdo suplente de deputado e presidente do Sindicato dos Sapateiros, Vicente Celistre, uma das referências do PSB do Rio Grande do Sul e do Brasil. Saúdo também o Dudu Galharte, saúdo o professor Luiz Felipe Kuntz, Dalila Noll, mãe do Marcelo Breuning, e saúdo de forma especial a educadora, a professora, que alfabetizou milhares de campobonenses, a primeira mulher vereadora da nossa cidade, a educadora Maria do Carmo, que está aqui presente hoje à noite. Nos honra a sua presença. E hoje à tarde lembrava da senhora, ao ouvir a música do poeta João Chagas Leite, no verso que diz que academia é só mania de quem tem plata. Feito esse registro, eu gostaria de dizer que muito se foi falado sobre o Centro Cultural Marcelo Breuning. Eu queria me deter um pouquinho sobre a figura, sobre o aspecto humano do Marcelo, o qual eu tive o privilégio de conhecê-lo nas muitas andanças na padaria da alma da nossa cidade, que é a Biblioteca Pública. E para não ser traído pela emoção, pela madrugada, dessa madrugada passada, sentei-me por volta das 4 horas na cadeira e frente ao computador. Confesso que em meio às lágrimas, ao encerrar, eu escrevi o seguinte: é a ti, meu irmão guerrilheiro da poesia e dos versos, que te escrevo. Hei que endurecer-se, pero jamais perder a ternura. Pelos professores pés descalço e de salário parcelado, pela família sem terra, pela América que anda de veias abertas como nos lembra Galiano. Hei que endurecer-se, pero jamais perder a ternura. Caiu o mês de maio no planeta Campo Bom, na noite fria de 13 de maio, que ironia, pleno dia da libertação dos escravos, a voz do jovem poeta emudeceu. Na rua São Paulo, um estampido traiçoeiro ceifou uma vida. Às vezes fico a pensar, 19 anos ainda é muito cedo para morrer. O Marcelo, o Jack, tinha sonhos, sonhava com a Campo Bom para todos. Foi morto de forma banal como tantos outros. O teu carrasco, Marcelo, a serviço do status quo do planeta Campo Bom, pensou que com um revólver calibre 22 poderia calar a voz de um poeta sonhador. Lê do engano que embala a mente tacanha dos idiotas que acreditam que, como Hitler, que ao matar o corpo acabam com os sonhos. Teus versos, meu poeta guerrilheiro, escondia revoluções entre os ramalhetes de flores. Rato de biblioteca, intelectual vindo do pobreril, era ainda um menino com apenas 19 anos e o status quo tentou te calar com a morte. O teu algoz covarde sem ternura não pensou se você amava, não pensou no livro que terminaste, nem no plano de ler novamente 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Teu algoz te atirou pelas costas, como todo covarde faz pelas costas. E eu fico a pensar na poesia com cheiro de terra que diz o seguinte, Dé: envelheci, entendo, bicho não tem alma, eu sei bem, mas será que vivente tem? Na noite fria de 2001, tua voz calou, meu poeta guerrilheiro, mas teu martírio não foi em vão. Na calçada da rua São Paulo, as velas acesas e as lágrimas dos teus amigos se fizeram combustível. O sonho não morreu e teu sangue serviu de adubo para os sonhadores. Aos 19 anos é muito cedo para se morrer. Mas o duro não é morrer, o duro é deixar de viver. Um estampido na noite fria dessa fria cidade fez teu corpo ao quebrar num baque mudo, o sangue na calçada fria da cidade fria. Tua morte no planeta Campo Bom foi apenas mais um número. Afinal, o que vale um menino sapateiro? O que vale um poeta que com seus versos questionava a frieza e a desigualdade? É, Marcelo, meu poeta guerrilheiro, vivíamos naquela época, Vitor, envoltos na síndrome de vira-latas que norteia a nossa gente. Tínhamos na mente que somos seres de segunda ou terceira classe. Quem disse que trabalhador pode sonhar?
Quem disse que metalúrgico pode ser presidente? Presidente tem que ser o dono da metalúrgica. Quem disse que bancário pode ser governador? Governador tem que ser o dono do banco. Pensávamos que éramos do andar de baixo, e somente os do andar de baixo poderiam governar. Que pena, meu poeta guerrilheiro, que em 2002 tu não estavas ali, na Praça João Blos e na Avenida Brasil, para ver a festa do povo quando se fez real, o dia em que a esperança venceu o medo. Que pena, meu poeta guerrilheiro, que naquela noite na BR-116, numa ambulância fria da cidade fria, tu deste o último suspiro. E o Neruda não lido, e o filme não assistido, e a crônica que ficaste devendo a esse escriba para a próxima semana no jornal O Fato. Não viste, meu poeta guerrilheiro, mas o centro que hoje leva o teu nome faz os jovens pensar. Ali na Voluntários da Pátria, não muito longe, onde tu tombaste pela bala do covarde, existe um centro que leva o teu nome e os teus ideais. Mas me atrevo a dizer, ali na Voluntários da Pátria, o espaço se fez um laboratório de sonhos e esperança, que embala meninos e meninas de 14 aos 110 anos, que são capazes de tremer e se indignar diante de uma injustiça. O Centro Cultural Marcelo Breuning é outra padaria da alma. Dé Mantega, encerro lembrando mais uma vez os versos. Envelheci, entendo, bicho não tem alma, mas será que vivente tem? Vida longa ao Centro Cultural Marcelo Breuning, fomentador de cultura, história de formação e escola de formador de pensadores. Casa de preparação para o surgimento do novo homem, um ser voltado à cultura da paz e da fraternidade. Vida longa ao Centro Cultural Marcelo Breuning. Vida longa aos meus camaradas de armas. Muito obrigado. Muito bonitas as palavras do Jair, e sinto que o Jair escreveu com a alma, né, Jair? Até porque a história que o Jair fala era vivenciada, né, pelo Jair, né? E me lembro muito bem, era vereador na época também. Acho que o Vicente não era vereador junto também? Já tinha saído, né, quando aconteceu. E foram momentos muito marcantes, né, na cidade, né, e uma pena que tantos crimes que acontecem não são elucidados, e esse não houve, né, a elucidação desse crime, e sim o arquivamento, né, a não se investir, né, na polícia técnica, muitas vezes, né, para que se descobrisse quem realmente assassinou o Marcelo. Mas com certeza, Deus vai penalizar essa pessoa e vai ter a sua pena logo ali na frente. Não tendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu passo a palavra ao Sandro, se o mesmo quiser fazer uma consideração de 2 minutos ou 3 de encerramento. Primeiro, depois dessa brilhante explanação do Jair, o Jair foi o jornalista que cobriu, né, aqueles tristes fatos, né, são aquelas feridas que ficam na alma da gente e que a gente carrega até o fim das nossas existências, né. Mas o Centro Cultural é isso, né, ele é um sonho, ele é o menino Marcelo, ele carrega ainda os sonhos do menino Marcelo, ele traz em si ainda a esperança, a alegria do menino Marcelo, né? Às vezes, esse espaço, como qualquer outro menino, né, faz algumas estripulias, esse espaço ele se excede, né? Mas ele é puro, ele é decente, ele é humano, e a comunidade Camão pode ter certeza, ele quer o melhor do mundo, ele quer o melhor do ser humano, ele quer o melhor da vida para as pessoas da nossa cidade.
Eu acho que esse espaço cultural ele enaltece mais ainda a cidade de Campo Bom. E eu, como natural de Campo Bom, minha família toda de Campo Bom, né, tenho muitos orgulhos na minha vida, né? E um deles, com certeza, foi ter, junto com o Marcelo, junto com o Eberson, que não está presente, né, ter idealizado esse espaço. Mais uma vez, vereador Alexandre, agradeço profundamente, comentava com o vereador Paulo Tigre, da importância desse ato para a família do falecido Marcelo. E também, vereador Jair, agradeço profundamente as suas palavras, né? Eu acho que esse texto ele vai imediatamente para a página da Associação Cultural, vai ser emoldurado e vai ser colocado lá na sede, junto com o poema que o Berço fez no dia. Muito obrigado, vereador Alexandre, muito obrigado, vereadores de Campo Bom. Passo a palavra ao Dene para fazer suas considerações finais. Bom, acima de tudo agradecer, mais uma vez, confesso que emocionado, mesmo não conhecendo o Marcelo, tinha apenas 5 anos, mas, como o Sandro diz, sempre disse que vê em mim muito do que via no Jack, e de saber o que é carregar esse nome no peito, e carregar nas costas a história que nós apresentamos. A transformação que nós buscamos dar aos meninos sonhadores da nossa cidade. E, bom, só agradecer de verdade. Muito obrigado a todos. Antes de encerrar, eu convidaria o senhor Alexandre para que se dirigisse até a mesa aqui, uma quebra de protocolo, né, pois se trata de uma sessão ordinária, para as pessoas entenderem, é uma sessão oficial, mas estamos abrindo para que o senhor recite esse poema. Não, ele vai na tribuna, Liga-me. Boa noite. Só queria deixar um pequeno comentário. Também gostaria de falar algumas coisas, mas não vou dizer, porque eu tenho uma memória tão boa do espaço cultural. Mas, ouvindo tudo essa noite, eu fico pensando num ditado da sabedoria budista, que fala do karma e do dharma. De certa forma, o Jack passou por um karma perdendo a vida. Mas o que ficou, na verdade, o que ele nos deu, foi o Dharma, que é a esperança de continuar, então, né? Que é toda essa frutificação, né, de todas essas manifestações e de continuar tendo esperança, né? Eu acho que ele é um símbolo, na verdade, da esperança dessa cidade, né? Bom, camarada Jack, em nossa memória, teu nome é palavra que não some. Companheiro forte na labuta, tombaste grandioso na luta. Pelo vermelho de nossas bandeiras, deste o sangue de tuas veias. Guerreiro da foice e do martelo, foste um bravo, ó Marcelo. Por que defendeste o proletariado, teve teu jovem viver ceifado. Acabaram com tua poesia num gesto bárbaro de covardia. Tentaram calar a tua voz, mas foste um exemplo para nós. Não há de calar nossas vozes. Queremos justiça contra os algozes. Por Eberson de Vargas, o popular berço. Agradecemos ao senhor Alexandre e prevemos, né, esse bonito poema
E a Câmara de Vereadores só tem a agradecer a presença de vocês todos, em especial a plateia, que nos oportunizou na noite de hoje, uma plateia qualificada. Agradecer ao Dênio, porque Balom Pereira, ao Sandro, que estão aqui representando o Centro Cultural, as demais pessoas, ao vereador Walter, o proponente da homenagem, o vereador Vitor, vereador de bancada, junto com o vereador Walter, e dizer que a Câmara de Vereadores é um espaço aberto à comunidade, e desde que assumi a presidência, por minha vontade, que ela não distingue partidos e muito menos centros ou homenageados. A Câmara de Vereadores tem feito homenagem do juiz a um centro cultural, a um presidente de associação, um presidente de uma entidade. Então, essa é a verdadeira Casa do Povo e esse é o verdadeiro trabalho que a Câmara de Vereadores tem que fazer. Ela tem que quebrar protocolos, quando assim entender o presidente, e deixar o que é melhor para a comunidade, o que a comunidade, eu penso assim, é um pensamento meu, que a assistência à comunidade quer ouvir. E na noite de hoje, eu acho que a Câmara de Vereadores dá um passo muito grande, né, nessa questão, e estamos todos de parabéns, e só para dizer a assistência, essa homenagem foi aprovada por unanimidade nessa casa, e isso é uma coisa que tem que se levar em conta também, que algumas homenagens não são aprovadas, né, mas eu acho que quem é homenageado não pede para ser homenageado. No momento que um vereador entra com uma proposição de uma homenagem, ela tem que ser aprovada. E por isso, eu propus, e terminamos com o voto secreto na Câmara de Vereadores. E vamos selar, né, vereador Vitor, de uma vez por toda, no novo regimento interno da Câmara de Vereadores, que vai ser votado ainda, né, vereador Vitor? O vereador Vitor, o vereador Jair, o vereador Oséias, o vereador Max, os demais, Marinho, mas todos os vereadores que estão fazendo parte da nossa comissão, e votaremos esse ano ainda, e selando de uma vez por todas o voto secreto somente para presidente dessa casa. Mas fica aqui sempre esse meu pensamento, que quem é solicitado pelo vereador, ele não pediu, é uma indicação do vereador, então tem que se aprovar, tem que se dar a aprovação da Câmara de Vereadores. Não tendo mais nada a constar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores assistentes, senhores vereadores, amanhã à noite, no SEI, a partir das 19h30, prestaremos uma homenagem a 3 pessoas muito especiais na cidade de Campo Bom, em especial a doutora Marlene Arais, médica do município, receberá o título de cidadã campobonense, o Alexandre D'Arezzo, o Anderson. Então, fica aqui o convite e a convocação para os senhores vereadores amanhã à noite. Está encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã no SEI. Muito obrigado. Só se a galera...